mas não tem como não falar da unção primeira. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem aí, nós vamos ver 3 trechos, porque houve uma tríplice unção na vida de Davi. Amém? Abrem 1 Samuel, no capítulo 16, versículos 12 e 13, vai ser pouca coisa, mas vamos lá. 1 Samuel 16, 12 e 13. Quando procuram aí, você tem promessa de Deus sobre a sua vida? Amém. Amém? E você é um ungido de Deus? Não ouviram? Ou ficaram nas outras? São ungidos de Deus? Entendeu? Então vamos lá. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Agora nós vamos lá para 2 Samuel, aí o capítulo de número 2. Versículo 4. Diz assim: então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Amém? Aí depois, aí no capítulo 5, versículo 3, a tríplice unção, como eu disse. 5:3. O povo, então todas as autoridades de Israel, primeiro Judá, agora sim, então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Amém? Unção. Eu lembro de alguém uma vez ministrando falando de unção. O que é unção? Unção, uns não são, né? Mas é muito mais do que isso, irmãos. A unção da parte de Deus, ela tem na realidade um objetivo, um propósito: separar, consagrar, amém? Separar algo ou alguém para um objetivo específico. Separar algo ou alguém para um objetivo específico. No Velho Testamento, nós vemos a unção sendo assim, em alguém, e esse alguém eram 3, digamos, tipos de pessoas, né? Propósitos específicos, que eram os reis, os sacerdotes, e há um caso de unção de profeta, que foi no caso de Eliseu. Não se trata mais de outros. Mas no Novo Testamento, a unção com óleo, digamos assim, físico, já tem algo diferenciado. Já não é necessariamente com o propósito de separar, de consagrar, mas sim, a Bíblia diz, né, Tiago dizendo: olha, se há alguém doente entre vós, chame quem? Os presbíteros da igreja e unjam essa pessoa com óleo. E o enfermo será curado, mas mediante algo, mediante a fé. Amém? Então, no Novo Testamento já não há mais isso de a unção com o propósito de separação. É errado o fato de ungir pastor? Cada um entende, mas o principal está na separação, ainda que não haja unção com óleo. E nós somos muito, óleo está caro, eu acho que é por isso, né? Aqui é até um spray. Irmãos, antigamente não era dessa forma não. O que o salmo diz? É como o óleo
que é derramado sobre a cabeça e desce a barba de Arão, né? Então, não era essa coisinha. E se fizer isso hoje com você? Estragar a chapinha das irmãs aí, existe isso ali, né? Tomar cuidado da sua saia brava, né? Se acontecer isso, se alguém chegar com uma vasilha dessa aqui de óleo e despejar na cabeça da... Nós somos muito aí reservados nisso, aquela gotinha de óleo, né? Depois ainda vai com lenço e enxuga aquele... Mas existia isso, além das pessoas, existia também utensílios. Não vai dizer quase que todo o tabernáculo ele foi ungido com óleo na época, porque havia um propósito da parte de Deus de consagrar aquilo de forma específica para o uso do Senhor. Então o altar, o candelabro, as vasilhas, a arca, tudo isso, ele tinha um uso exclusivo para Deus. Até mesmo o óleo da unção era um óleo específico que outro não poderia usar, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, aquela receitinha lá só era para uso específico das coisas de Deus. Amém? Então, nós temos a questão de um homem, até tão jovem, um jovem que não se sabe ao certo, mas o mais provável é que não tinha acima de 20 anos, porque a pessoa acima de 20 anos ela já tinha idade militar, e Davi não estava na guerra. Como alguém disse aqui, eu não sei se foi o pastor Davi, ele era o que levava a lancheira, levava o lanche. Quem? Mas eu não assisti, foi o Nicolas? Mas também falou, né? Levava o lanche, era queijinho, acho que era uma coisinha de mineiro né? Não tinha idade militar, por isso ele não estava na guerra. E dentro disso também, talvez pela sua idade, o pai não imaginou o propósito da unção da parte de Samuel. Eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos. Você não mente, né? Não, né? Espero que não. Mas nós precisamos aprender uma coisa, tem um método, nós não precisamos mentir. Samuel, ele tinha sobre si uma responsabilidade, ele sabia que se ele fizesse isso abertamente, ele corria o risco de perder a sua vida. Corria o risco. Ele estava se rebelando de certa forma, mas na diretriz da parte de Deus, em ungir Davi. Porque quem era o rei na época de Samuel? Era Saul. Saul havia também sido ungido por Deus. Por Deus. E a mesma coisa que aconteceu com Davi ali, que o Espírito se apossou de Davi, da mesma forma aconteceu também com Saul. Amém? E o que Samuel faz? Eu preciso ungir, se eu for pego, eu posso ser morto. Então, eu não preciso falar a verdade. Mas eu também não vou mentir. Então existe uma estratégia. Samuel usou uma estratégia. Encobrir a verdade. Tá bom? Aprendam isso. O que Samuel fez? Capou no ouvido e disse: eu estou indo sacrificar. Ele mentiu? Não, mas ele também não disse a verdade. Então nós temos que aprender algumas coisas. Não mintam, mas aprendam a encobrir a verdade. Tá bom? Aí você, depois de qualquer coisa, vão aprendendo com o tempo aí como fazer isso. Tá? E acontece isso, chega lá, como nós vimos, tantas pessoas passando, mas alguém, talvez pela sua idade, não tinha idade militar, como vai ser ungido o rei, mas é trazido por volta de 14 a 19 anos, provavelmente a idade em que Davi havia sido ungido. E existe uma coisa, irmãos, quem gostaria aqui de ser rei? Ninguém. Olha, eu não sei se eu me decepcionei ou fiquei chocado, porque existe um grande problema
na visão da maioria das pessoas é que cargos elevados, talvez o maior problema é o que acontece hoje. Hoje não, sempre aconteceu, porque isso aconteceu também com Saul. É não entender o propósito das coisas, é não entender o porquê das coisas. Davi havia sido ungido para ser o quê? Rei. Mas esse reinado tinha qual propósito? Um serviço específico da parte de Deus. Davi deveria fazer o quê? Então, a partir dessa unção, servir a sua nação. Ao contrário do que a maioria dos, digamos assim, políticos hoje fazem, né? O objetivo de quando nós colocamos pessoas lá no governo é para que eles nos sirvam. Mas o que acontece? É isso aí. O que puderem arrancar da gente, arrancam e em troca não temos nada. E nós imaginamos muitas vezes em ver essas coisas como sendo algo glamouroso, mas o que Davi passou, porque existe uma coisa, já falei aqui algumas vezes e vou repetir, eu não acredito naquela frase que dizem, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que Deus chama quem é capaz e o capacita ainda mais. Quais as prerrogativas de Davi quando ele é confrontado na questão, quando ele vê o confronto de Golias? Ele chega para Saul e diz: olha, um urso foi pegar as ovelhas do meu pai, que eu fiz com o urso? Matei. Um leão foi para pegar as ovelhas do meu pai, o que eu fiz com o leão? O matei. Era alguém que tinha amor por ovelhas. Por ovelhas. Você acha que Deus não olhou para isso? Você acha que Deus não enxergou isso naquele rapaz? Mas existe uma coisa que nós não entendemos, e eu falei algumas vezes aí, quando nós temos muita questão glamourosa. Por volta de 14 a 19 anos foi quando Davi foi ungido para ser rei. Sabe quantos anos ele assumiu realmente e teve a sua primeira unção em Hebron, na tribo de Judá? Assumiu uma tribo? 30 anos de idade. 30 anos. Foram 20 anos, olha. Eu costumo dizer para algumas pessoas que sonho é a coisa mais rentável para a igreja. É um produto de venda. Você acha que se Davi soubesse o que ele haveria de passar, ele sonharia um dia em ser rei? Porque com certeza nem passava pela cabeça dele isso aí. É a mesma coisa de José. Vocês acham que José, que muitos pensam, o sonho de José, é o sonho de José, José sonhava? Não, José teve uma revelação da parte de Deus. E ele, se Deus tivesse revelado tudo o que ele passaria para chegar onde ele chegou, o peso seria muito maior. Davi, eu espero que, se vocês não conhecem a história, não viram, porque muita coisa não foi contada. O que Davi passou, perseguições, tudo que ele enfrentou, viver correndo dentro de cavernas, viver como se fazer de louco, algumas partes já foram ministradas. Para o quê? Para simplesmente livrar a sua vida, para sobreviver. Mas dentro dele havia uma coisa, uma certeza, uma unção na sua vida. Uma unção. O mais provável não é cronologicamente essa parte aqui, Samuel 16 e 17, 18, não há. Mais provável que Davi já tenha sido ungido rei por Samuel quando ele enfrenta Golias. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: existem promessas da parte de Deus que nós precisamos, eu sempre falo isso aqui, enxergar mais além. Não ver apenas o que está um passo à nossa frente, mas sim enxergar muito além disso. Muito além disso. E com certeza isso fez com que Davi tomasse a atitude de ir contra Golias, porque ele sabia o quê? Deus me ungiu como rei.
E se eu morrer, a palavra de Deus é o quê? É mentirosa, é falha, é farsa isso aí. E com certeza Davi tinha dentro de si, por certo, que foi Deus quem o ungiu. E não havia e nem haveria nada que pudesse se levantar contra a vida dele, que o pudesse tirar daquele propósito. Ele estava certo, na sua mente não havia sombras de dúvidas quanto a isso. Nós precisamos compreender uma coisa, irmãos. Deus também nos ungiu. Deus também nos ungiu. E muitas vezes nós nos perdemos no caminho por não crer nisso, por não ter essa certeza, por não viver conforme os propósitos de Deus para as nossas vidas. Olha bem, há uma esperança, eu sempre falo isso aqui, há uma esperança da parte de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, vamos ler aí? Eu estou com a NVI. Colossenses capítulo 1, vinte e sete. Olha bem, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Mistério é esse que é Cristo em vocês. Quem são esses vocês aqui que Paulo está dizendo? Somos nós. Cristo em vocês. O que significa a palavra Cristo? Quem sabe? Ungido. Cristo em vós, a unção de Deus, o Cristo em nós, traz em Deus uma esperança, que a glória dele seja o quê? Revelada. A glória dele, a imagem dele, a pessoa dele. Por que Davi é o rei de Israel? Porque simplesmente ele manifestou a glória de Deus àquela nação. É o único rei que nós vamos ver de ponta a ponta. Teve os seus erros? Teve, mas nunca se dobrou a imagem. Vai ter uma batalha? Vou ou não vou, Senhor? Vai, eu vou. Vou ou não vou, Senhor? Não vai, não vou. O seu coração realmente disposto a obedecer. O seu coração realmente dobrado diante da vontade de Deus. E o que isso aconteceu? O que isso promoveu? A glória de Deus, a revelação de Deus. Como nós já vimos ali, quase tudo, até nomes de hotéis em Israel, os hotéis mais chiques levam o nome de Davi. Por quê? Porque Deus foi revelado na pessoa de Davi, através da unção. Davi foi naquela época o Cristo de Deus, o Messias de Deus naquela época. Alguém pode dizer, opa, está falando heresia. Por quê? A Bíblia chama Ciro de Messias. O meu ungido, Ciro. Alguém preparado por Deus. Quem foi o último aí, não necessariamente por Deus, mas que ganhou esse título também, alguém sabe dizer? De ungido, de Cristo, de Messias? Donald Trump. Por parte de muitos em Israel, pela postura dele, quando houve os ataques do Hamas e do Irã. Mas não revela nesse homem a glória de Deus. Eu não creio. Mas há uma esperança da parte de Deus em nossas vidas. Eu pedi para o Leandro, quando ele fizesse a arte, colocasse uma menorá. Estão vendo aí?
Estão vendo? Quem você acha que tinha mais unção? Davi ou você? Quem você acha que era mais ungido? Ai, gente. Irmãos, o mesmo Espírito que desceu sobre Davi é o mesmo Espírito que está em nossas vidas. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que também foi sobre Saul. O problema de Saul foi o quê? Desobediência, rebeldia. A Evelyn ministrou sobre isso nessa nossa série aí. Mas nós precisamos compreender isso. Mas então, porque sim, Davi, olha o que diz Atos, capítulo 13, versículo 36. Atos 13, 36. Eu estou com a dificuldade de falar, que eu não fiz nenhum exercício hoje. Era dia de ministrar e minha língua está presa de sua misericórdia. Triste hoje. Atos capítulo 13, versículo 36. Olha bem. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, seu corpo se decompôs. Deus, naquela época, separou aquele jovem, ungiu, separou dentre os demais para ser rei, para um serviço. E aqui, Lucas dá um testemunho de que Davi exerceu o plano que Deus tinha para a vida dele. Como ele fez e por que fez? E o fez com excelência, porque o Espírito de Deus estava na vida de Davi. Nós precisamos entender também que esse mesmo Espírito está sobre as nossas vidas. E olhe para essa menorá, está vendo que as lâmpadas estão todas na mesma linha? Estão vendo? E o engraçado, não é interessante, gostei dessa imagem, porque também as luzes estão da mesma forma. Sabe por quê que Deus ordenou que essa menorá fosse feita dessa forma? E ali era colocado azeite, óleo, para iluminar. As luzes recebiam a mesma quantidade de óleo. Havia interligação entre um e outro aí, irmãos. E todas elas se mantinham acesas. Para uma apagar, é porque alguma coisa interromperia o azeite naquele local. Nós precisamos parar, deixar de imaginar que existem pessoas melhores do que nós dentro da igreja. Não, o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Roberto, pastor Helena, pastor Davi, pastor Anine, Nicolas, está sobre a sua vida. A questão é, qual é o propósito de Deus para a sua vida nesta geração? Davi cumpriu na geração dele, debaixo do Espírito de Deus. Agora nós temos que cumprir na nossa geração. É a esperança de Deus. Esperança de quê? De que Ele seja visto em nós e através de nós. Como? Onde quer que você esteja, dos seus atos, do seu modo de ser, de agir, de falar, é isso, que a imagem de Deus seja revelada na sua vida e Deus seja glorificado, assim como Deus foi e está sendo glorificado até no dia de hoje, na vida de Davi. Por quê? Porque foi ungido de Deus, separado para um propósito na sua geração, assim como Deus também te separou, te tirou do mundo e te ungiu com o seu Espírito com um propósito. Ah, mas eu não sei pregar. Não sabe? Não tem nada. Irmãos, existem dons espirituais.
e múltiplos dons, vários dons, até te repartir. Ah, não, mas eu não falo língua. E daí? E daí? Quantos outros dons? Os dons você pode exercer de forma a glorificar o nome de Deus. É que as pessoas muitas vezes ouvem falar tanto de apenas 9 dons. Não, o dom de cura, eu tenho dom de cura, eu tenho. Infelizmente, nós estamos vivendo uma paralisia cerebral nessa questão, como igreja. Olha, um corpo ele tem muitos o quê? Membros, mas cada um tem a sua função. A minha mão, de maneira alguma, ela vai deixar de ter a sua necessidade, o seu papel, porque ela não anda, não está no chão andando. O pé faz essa função. Ela não vai falar, embora, né? Existe um sinal. Por quê? Por que as pessoas usam os sinais aí? Ainda bem que eu não vi. Porque alguém não consegue falar ou ouvir. Algo está com defeito, algo está fora. Então, precisamos compreender isso, irmão. A nossa importância. Não existe papel menor ou maior, não. Existem o quê? Propósitos estabelecidos por Deus para nós agirmos, estarmos na sua casa. Deus separou o pastor Alberto e o pastor Helena como pastores. Então tem o Espírito Santo caiu com mais força, com mais... Não. Você que está na portaria, você que não tem nenhuma função na igreja, o mesmo Espírito que está sobre eles, está sobre, e eu vou dizer, mais do que, não é sobre, está neles, está em você. Esse é o grande problema, muitas vezes, da igreja. O que a Bíblia fala acerca dos talentos? Né? Um recebeu 5, o outro recebeu quantos? 2, um recebeu 1. O que recebeu 1 fez o quê? Enterrou. Não a importância, tudo era talento. A responsabilidade maior sobre ele era de quem recebeu mais. Sim, mais. Tudo era talento. E foi dado a cada um segundo a sua capacidade. Então entenda, irmãos. Existem muitas pessoas que eu fico assim, Jesus amado, tem muitas pessoas querendo ser pastor. Oh, meu Deus do céu. Mas se Deus te chamou, então receba e viva que Deus te chamou para ser. Se Deus te separou dentre a igreja, Deus já te separou do mundo, e agora dentro da igreja te separou com esse propósito, exista nesta geração, amém? Olha bem como é interessante, quando Deus chama a nação de Israel, porque por isso que Samuel ficou triste ali, poxa, Saul tinha tudo para ser o rei de Israel, olha, bonito, alto, uma pessoa politicamente, sim, excelente, uma pessoa de, primeira coisa que ele fez foi diplomacia, tinha tudo para ser um excelente rei, mas, no quesito que Deus havia determinado para que não fizesse, fez, em coisas que não eram seu papel, foi e fez também, então Deus não rejeitou, naquilo que ele não obedeceu, mas Deus se entristeceu por uma coisa, porque Êxodo capítulo 19, versículo 6, misericórdia, Êxodo 19, 6, colocou aqui, diz assim, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas.
E quando fala reino, está dizendo vocês serão reis. É para a nação. E vocês pensam que para ali? Não, não para. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, vai dizer o seguinte, sobre, sabe quem? Sobre mim e sobre você. Sobre mim, sobre a minha vida e sobre a sua vida. 1,6. Diz o seguinte: Ele nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. E a quem? Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Vê aí também no 5,10, só para você ter ideia. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, eles reinarão sobre a terra. E de quem está falando aqui? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então está falando de mim, brasileiro, e de você, brasileiro também, não mais só dos israelitas. Nós fomos ungidos para sermos reis e sacerdotes, representantes de Deus nessa nação, nessa geração. E da mesma forma Pedro também fala, irmãos, nós somos a nação santa, o povo adquirido, um sacerdócio real. Então, entenda isso, compreenda isso, tá? Não está aqui mais. Mas a melhorar, vocês viram, né? Tudo alinhado, as luzes da mesma linha, lâmpadas todas acesas, ali. Somos nós, representa a igreja, é a igreja. Lembra que lá no Apocalipse que Jesus fala, eu sou o que ando pelos 7 castiçais, que representa o quê? A igreja, é isso. Não tem ninguém mais alto, melhor, mais iluminado, com mais óleo, menos óleo do que o outro, não. Somos todos iguais. O Espírito Santo, a unção de Deus, assim como esteve em Davi, e Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, para que possamos cumprir o propósito de Deus na nossa geração. Cristo em vós, a esperança da glória. É o que Deus espera das nossas vidas, amém? Amém? Se coloque em pé, nós vamos